Seja bem-vindo aqui no canal, eu sou Samuel Ramos e nesse vídeo eu ajudo você a confeccionar esse tapete em crochê utilizando sobras de fio. O meu tapete tem 42 centímetros de largura, 75 de comprimento e eu utilizei sobras de fio barroco Max Color número 6 da Círculo. Para esse comprimento de tapete foram 10 gramas nessas fitas mais estreitas e 27 gramas nas fitas mais largas. Mas vai depender aí do comprimento que você escolher fazer o seu tapete. É super fácil, o vídeo está bem detalhado, eu ensino você a fazer ele com o comprimento que você precisa. E se você não entende de múltiplos, não se preocupe, eu vou ensinar para você como calcular a quantidade correta de correntes, independente do comprimento que você precisa fazer. Utilizei também agulha para crochê 3,5 mm, utilizei tesoura e agulha de tapeceiro para cortes e acabamentos. Na descrição do vídeo eu vou deixar a lista completa de materiais e vou deixar também a anotação da sequência exata das cores que eu utilizei aqui no meu tapete, para você fazer exatamente igual caso você queira. Mas o interessante é aproveitar todas as sobras de fio, fazer ele bem colorido, bem alegre, com a cara de Salvador, parecendo as fitinhas do Senhor do Bonfim. Eu espero que você goste do vídeo. Se você gostar, se inscreva aqui no canal se você já é inscrito, ative também as notificações para receber as novidades que eu postar por aqui. Um forte abraço e boa aula! Vou começar o meu trabalho fazendo o cordão inicial com o comprimento que eu preciso. Seja um tapete, uma manta para sofá, o importante é que o cordão inicial tenha o comprimento da peça que você precisa fazer. Esse ponto é feito em múltiplos de 4 mais 3, por isso eu vou fazer um total de 123 correntes para fazer o meu tapete. E se você não entende de múltiplos, não se preocupe, eu vou ensinar para você como calcular a quantidade correta de correntes, independente do comprimento que você precisa fazer. Veja que eu vou deixar aqui uma sobra suficiente para fazer um arremate com segurança, só posicionei o fio no dedo, não fiz nenhum nó. Vou introduzir a agulha debaixo do fio, girar a agulha no sentido horário, para formar uma laçada. Agora eu vou segurar essa laçada, buscar o fio que vem do novelo, passar dentro da laçada para formar a primeira corrente e assim eu não tenho nenhum nó no início aqui do cordão inicial. Fiz uma corrente, vou completar 3 correntes, 2, 3. Lembra que o ponto é feito em múltiplo de 4 mais 3? Então já fiz 3 correntes. Agora é só acrescentar de 4 em 4 correntes, 2, 3, 4, até ficar com o comprimento que você precisa. Não ficou? Continua acrescentando. Olha, 2, 3, 4. Se não tem o comprimento, vai adicionando 1, 2, 3, 4. Pronto. No final, se você ir adicionando assim de 4 em 4 correntes, no final dá certo fazer o trabalho seguindo o mesmo passo a passo. No meu, como eu disse, eu vou completar um total de 123 correntes. 120 é múltiplo de 4, porque 120 dividido por 4 dá uma conta exata, não fica sobrando nenhum ponto. Mas se você quiser fazer uma amostra só para testar o ponto, faça 43 correntes e pode seguir o mesmo vídeo aqui para fazer o teste se você consegue fazer esse ponto, que é super fácil. Completei um total de 123 correntes, formando o comprimento que eu preciso para o meu tapete. Independente do comprimento aí do cordão inicial, se você seguir a regra fazendo 3 correntes e acrescentar de 4 em 4 correntes, dá para seguir o mesmo passo a passo que fica exatamente igual. Fiz então 123 correntes e vou voltar na segunda corrente contando da agulha para trás. Não conto essa laçada da agulha, 1, 2, na segunda corrente. E vou pegar somente o fiozinho do avesso dessa corrente, desse jeito. Veja que na frente da corrente ficam os 2 fiozinhos. Assim, olha, a parte de baixo do cordão inicial vai ficar com o formato das correntes também, assim, com 2 fios aqui na parte de baixo. Então, pegando somente um fiozinho, mas sendo o fiozinho do avesso da corrente, desse jeito. Fazendo ponto baixo, olha, ponto baixo. Se você encontrar muita dificuldade para pegar esse fiozinho aqui no avesso, deixa eu mostrar, olha, ele fica bem saliente aqui no avesso. É só você tentar pegar os 2 da frente, desse jeito, olha, pega os 2 fiozinhos aqui na frente. E depois você vira e faça o ponto só com o fiozinho que sobrou atrás. Esse modo aqui, pegando somente um fiozinho no avesso da corrente, deixa mais legal a parte de baixo do cordão inicial, porque ele fica com o mesmo aspecto dos últimos pontos que nós vamos fazer ao terminar a largura do tapete. Então, independente da forma que você escolher, você só precisa voltar na segunda corrente e fazer ponto baixo até o final do cordão. No final teremos um total de 122 pontos baixos, porque fizemos 123 correntes, mas voltamos aqui na segunda para fazer o primeiro ponto baixo. Vou fazer a carreira completa.
Já estou chegando no final do cordão inicial, fazendo ponto baixo em todas as correntes. A última corrente aqui não tem um nó, né? Vou fazer ponto baixo aqui nela também, pegando somente o fiozinho mais no avesso. E aqui tem um truque para fazer o arremate desse fio no último ponto baixo. Então, olha, eu vou fazer o ponto baixo, vou buscar o fio deixando duas laçadas para fazer o último ponto baixo. Só que eu vou tirar a agulha da primeira laçada, dessa que está mais na ponta da agulha, e vou passar o fio, olha, entre essas duas laçadas aqui, assim. Só passar esse fio inicial desse jeito. E colocar novamente a laçadinha na agulha. Posso deixar ele solto, não preciso apertar. Agora, olha, eu vou pegar o fio que vem do novelo, tá? Não vou pegar essa ponta de fio, vou deixar ela solta, passando aqui entre essas duas laçadas. E vou finalizar esse último ponto baixo. No total, eu tenho 122 pontos baixos, porque eu fiz o cordão com 123 correntes, ou seja, um ponto baixo a menos. Então vamos lá, continuando aqui com o truque do arremate. Fiz o último ponto baixo, vou alongar um pouquinho essa laçada e vou cortar o fio com o mesmo comprimento aqui da outra ponta de fio também. Agora eu vou pegar a ponta de fio, olha, passar dentro dessa última laçada. Essa aqui é a laçada do último ponto baixo. Vou passar a ponta de fio nessa laçada. E a ponta de fio final eu passo na laçada da outra ponta. Assim. Agora eu posso puxar as duas pontas para fazer o arremate das duas pontas de fio de uma vez só. Aqui, olha, na pontinha do tapete. Na pontinha desse cordão inicial aqui, né? Só puxar as duas pontinhas de fio. E eu tenho, olha, essa ponta aqui do trabalho, exatamente igual a outra ponta também. Agora é só costurar essas pontas de fio com agulha de tapeceiro, esconder elas o máximo aqui e cortar as sobras. Mas eu não vou fazer isso agora, porque essas pontas vai facilitar na hora de identificar o lado certo de você começar as próximas carreiras também. Então, olha, eu tenho aqui um total de 122 pontos baixos nesse primeiro cordão. E eu vou aproveitar para pesar, para saber exatamente a quantidade de fio que eu utilizei. Olha, 10 gramas de fio, então significa que dá para aproveitar todas as sobras. Na próxima etapa eu vou trabalhar com uma cor diferente, já vou posicionar ele no dedo, deixando uma sobra suficiente para fazer o arremate. E lembra que eu deixei as pontas de fio aqui para facilitar, onde completamos aqui a carreira, né? Então eu vou começar a próxima carreira no avesso desse cordão inicial. Eu terminei fazendo nesse sentido, então vou só virar a peça para trabalhar no avesso. E agora, contando aqui na parte de cima, para saber exatamente os pontos, vou pular 10 pontos baixos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Vou começar no 11º ponto, então pegando os dois fiozinhos assim, na parte de cima do 11º ponto. Veja que eu estou pulando 10 pontos baixos. Com o fio já posicionado no dedo, esse aqui é o 11º ponto, né? Pulei 10 pontos. Então vou pegar somente um fiozinho no avesso desse 11º ponto. Olha o truque. Vou buscar o fio formando uma laçada, agora pegando na frente desse 11º ponto, olha, na mesma direção. Vou buscar o fio que vem do novelo para formar a segunda laçada do primeiro ponto baixo. E a ponta de fio já fica no sentido correto aqui de esconder também. Então vou fazer o primeiro ponto baixo para que ele fique com a mesma aparência dos outros, já que eu não vou finalizar a volta, né? Assim, em trabalho redondo a gente começa só com a laçada porque facilita. Mas aqui não, olha, ele já fica exatamente igual a todos os outros pontos. Só lembrando então que sobraram exatos 10 pontos aqui nessa lateral. Agora eu vou continuar fazendo ponto baixo nos próximos pontos, introduzindo a agulha, sempre saindo, olha, logo abaixo do fio que eu preciso esconder para fazer o próximo ponto baixo. Vou no próximo ponto, do mesmo jeito. E vou seguir escondendo essa ponta de fio inicial, assim eu já não preciso me preocupar com o arremate dessa primeira ponta de fio. E vou seguir fazendo assim, olha, ponto baixo em todos os pontos, até que fiquem sobrando somente 10 pontos na lateral seguinte, para ficar exatamente igual a essa lateral. Já estou quase chegando no final, olha, fazendo ponto baixo, então em todos esses pontos. E aqui eu vou fazer o mesmo exercício. Eu preciso deixar sobrando aqui 10 pontos, ou seja, a mesma quantidade que eu pulei no início, né? Eu comecei pulando 10 pontos. Se você quiser deixar esse espaço menor, é sempre um número par. Você pode deixar 8, 6, 4 ou 12, 14, sempre número par, tá? Tanto no início quanto no final que dá certo. Eu deixei aqui uma sobrinha de fio só para fazer esse exercício mais fácil. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Então aqui é o 10º ponto. Vou colocar um fiozinho para marcar. Você pode utilizar um marcador, um clipe, olha, mas a pontinha de fio aqui resolve também. Então eu vou continuar fazendo ponto baixo até chegar ali onde eu marquei, que ficam sobrando os 10 pontos.
Aqui, olha, chegando então no último ponto, sobraram 10 pontos, aqui já posso remover, não preciso mais e nem vou precisar ficar contando os pontos assim mais nas próximas carreiras, tá? Só nessa primeira aqui, porque nas próximas já vamos utilizar essa carreira aqui como base para saber exatamente onde ficam as sobras. Aqui, olha, eu terminei então a primeira carreira com esse tom de verde e veja que aqui eu deixei a sobrinha de fio, aqui não precisa amarrar, vou só cortar. Ele já ficou preso aqui em todos esses pontos baixos e já faço o acabamento dessa ponta de fio. Essas outras eu vou ensinar um pouco mais à frente. Então, terminei o último ponto, vou trazer esse fio para frente e virar o trabalho deixando ele na parte de baixo. E vou voltar agora só que fazendo ponto alto. Então, vou voltar no último ponto baixo, introduzir a agulha, vou buscar o fio, temos 2 laçadas, vou fazer um ponto baixo, mais uma corrente para formar o primeiro ponto alto. Se você tem costume de fazer 3 ou 4 correntes, não tem problema. O importante é que fique com a altura do seu ponto alto. Vou laçar o fio na agulha. No próximo ponto, eu faço ponto alto também. Então, temos aqui um conjunto com 2 pontos altos no início dessa carreira. Vou fazer 2 correntes de espaço. Vou laçar o fio na agulha. Vou pular 2 pontos. Vou no próximo e faço ponto alto. Na verdade, vou fazer uma sequência com 2 pontos altos. Vou no próximo ponto e faço ponto alto também. 2 correntes de espaço, lacei o fio na agulha, vou pular 2 pontos e vou fazer sequência com 2 pontos altos. Duas correntes e vou seguir repetindo, olha, pulo 2 pontos e faço sequência com 2 pontos altos. Já estou chegando no final da carreira, fazendo sempre do mesmo jeito, 2 correntes de espaço e conjunto com 2 pontos altos. Então vou pular 2 pontos e vou fazer os últimos 2 pontos altos. Olha, o último ponto alto fica na direção do último ponto baixo, então fica correto aqui o início e o final dessa segunda carreira com a cor verde. Agora, olha, eu vou começar a terceira carreira, então, com esse tom de verde, virando o trabalho, mas trazendo o fio aqui para frente antes de virar, e assim ele fica na lateral correta. E vou voltar no último ponto alto, introduzir a agulha, pegando os 2 fios assim na parte de cima, vou buscar o fio, temos 2 laçadas, faço um ponto baixo. Vou no próximo ponto alto e faço ponto baixo também. Nos espaços de 2 correntes eu faço 2 pontos baixos assim, olha, abraçando mesmo as correntes e não pegando em cada uma delas. Na direção dos pontos altos, um ponto baixo em cada um deles. 2, no espaço de 2 correntes e vou fazer assim até chegar no final da carreira. Já estou chegando no final da terceira carreira aqui da segunda etapa, né? Olha, eu comecei fazendo uma carreira de ponto baixo, na segunda eu intercalei ponto alto com corrente de espaço, e nessa terceira carreira, com essa cor verde, eu estou fazendo ponto baixo novamente, até o último ponto alto, faço ponto baixo em todos os pontos, olha. Temos aqui um total de 102 pontos baixos novamente. Aqui eu vou alongar esse fio, antes eu vou cortar já deixando uma sobra suficiente para fazer o arremate. E aqui, olha, eu vou só fazer mais uma corrente para travar esse último ponto. Terminei aqui, então, olha, essa segunda etapa e deixa eu aproveitar para fazer a pesagem, né, para saber exatamente quanto gastamos aqui nessa segunda etapa. Só lembrando que na primeira eu utilizei 10 gramas, então aqui, olha, eu vou fazer a pesagem e descontar. Temos 29 gramas, significa que 19 gramas é o suficiente para fazer essa segunda etapa. Então, olha, novelos com 10 gramas dá para fazer essas etapas menores, né, com a carreira de ponto baixo, a corrente e o ponto baixo. E novelos com 20 gramas dá para fazer essa segunda etapa, então dá para aproveitar todas as sobras. Eu finalizei aqui a segunda etapa. Na próxima etapa, eu vou começar fazendo o cordão inicial só com 10 correntes. É ainda mais fácil do que fazer aqui esse cordão todo com 100 e tantas correntes. Então, olha, eu vou deixar uma sobra suficiente para fazer o arremate. Só posicionei no dedo, mesma coisa, sem precisar fazer nó. Introduzi a agulha, giro no sentido horário para formar uma laçada e faço a primeira corrente. Vou completar um total de 10 correntes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 correntes. E vou começar no mesmo lado que eu terminei aqui essa segunda etapa, né? Tenho aqui a ponta de fio e essas 10 correntes é exatamente a quantidade que eu deixei sobrando aqui, olha, nessa lateral do tapete. Só que eu vou virar para começar
no avesso. E veja que após as 10 correntes nós temos uma laçada na agulha. Eu vou pegar essa ponta de fio, já vou deixar ela na posição aqui para esconder ela também. Já aproveitar para fazer o arremate. Vou no primeiro ponto, vou introduzir a agulha, vou buscar o fio que vem do novelo e vou fazer um ponto baixo. Tenho aqui 10 correntes que equivalem a esse espaço aqui de ponto baixo que nós temos na lateral do trabalho e já prendi com ponto baixo. E eu vou continuar fazendo ponto baixo e já vou aproveitar para esconder essa ponta de fio e já fazer o arremate. Então não tem trabalho aqui para fazer o arremate dessa ponta de fio também. Vou seguir fazendo ponto baixo em todos os pontos, sempre escondendo a ponta de fio. Isso aqui vou fazer até o último ponto feito na cor verde, pegando aqui os 2 fiozinhos do último ponto, vou fazer ponto baixo. E agora eu vou fazer essa lateral também com ponto baixo. Lembra que eu comecei fazendo 10 correntes? Quando eu chego no final da carreira, eu preciso fazer 11 correntes. Então vamos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 correntes. Mas Samuca, não vai ficar diferente? Não. Porque eu vou voltar na segunda corrente para fazer ponto baixo e assim teremos um total de 10 pontos baixos. Se fiz as 10 correntes, ainda desse mesmo lado facilita. Eu não vou pegar só o fiozinho de trás, eu vou voltar pegando só o fiozinho na parte de cima. Só naquela primeira carreira que eu fiz, pegando o fiozinho no avesso, para deixar aqui, olha, esse lado aqui do tapete com a mesma aparência que vai ficar o final. Mas aqui no meio não tem problema, você pode voltar então na segunda corrente, vou só repetir aqui, olha, fiz 11 correntes. Contando da agulha para trás, volto na segunda, pegando somente um fiozinho, faço ponto baixo. 1, vou voltar na próxima, olha. 2, na próxima corrente. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, olha, na última corrente de espaço, 10 pontos baixos, ou seja, significa que a lateral vai ficar igual. E chegando aqui ele já vai virando também, então já vou completar e virar o trabalho. E vou continuar fazendo ponto baixo agora em cima dos pontos baixos. Olha, eu fiz 10 pontos aqui nas correntes, então no próximo ponto baixo. Vou continuar fazendo ponto baixo. Já estou chegando no final da carreira, fazendo ponto baixo em todos os pontos baixos. Aqui, olha, veja que eu fiz ponto baixo em cada um dos pontos. E temos logo à frente o cordão inicial com 10 correntes, e não 11, né? Porque não preciso voltar na segunda corrente. Vou só deixar ela aqui do lado correto e vou fazer ponto baixo em todas as correntes, pegando somente um fiozinho. Não precisa ser exatamente o fiozinho do avesso, olha. Um ponto baixo em cada uma. 2, 3... 4, 5, 6, 7, 8, 9. Vou fazer o 10º ponto baixo, mas nesse ponto eu já vou aproveitar para arrematar a pontinha de fio. Então, busquei o fio, vou tirar aqui da primeira laçada, vou pegar aqui esse fio que vem, que eu deixei sobrando, né? Só passar ele para esse outro lado, olha, deixando assim. E vou completar o ponto baixo. Agora vou alongar um pouquinho essa laçada para formar aqui uma laçadinha também. Vou até trazer essa ponta de fio já para esse lado. Vou cortar outra ponta de fio. E vou passar aqui na laçada da parte de baixo. Agora é só puxar, olha, eu vou puxar primeiro uma das pontas para você entender direitinho, olha, eu puxo uma das pontas, agora posso puxar outra ponta de fio também para fazer o arremate. Pronto, já tenho aqui bem firme essa ponta também. Só lembrando que nas próximas etapas, todas as pontas de fio ficam desse lado, tá? E só na primeira carreira nós temos a ponta de fio aqui, olha, as pontas de fio da primeira carreira do lado contrário, que é o que nós vamos utilizar como base para fazer as outras carreiras e deixar sempre no mesmo lado, né, os pontos altos. Aqui nessa carreira também, lembra que eu já escondi o fio inicial, aqui é só ajustar para ver se não está sobrando fio e cortar a pontinha. Então no final teremos ponta de fio para fazer arremate só nessas carreiras de ponto baixo e eu terminei aqui então a terceira etapa. Na próxima etapa eu vou repetir a segunda etapa, então o restante do trabalho é só repetição. E lembra que eu vou utilizar aqui
esse lado, né, onde nós temos as pontas de fio inicial como base para o trabalho, eu vou começar sempre deixando essa ponta de fio aqui, olha, do lado direito, e vou começar então pulando 10 pontos. Aqui não precisa fazer muita conta, né? Só posicionar o fio no dedo, os 10 pontos já estão sobrando aqui, que eu fiz aqui nas correntes, então eu começo no primeiro ponto que está na direção do ponto alto, assim ficam sobrando os 10 pontos. Então, pulando os 10 pontos, eu vou no próximo ponto, pegando somente um fiozinho mais no avesso da peça, busco o fio formando uma laçada, ainda nesse mesmo ponto, agora sim, pegando na frente, vou buscar o fio, formando 2 laçadas, faço o primeiro ponto baixo. Veja que é só repetição dessa etapa aqui. Se você tiver dúvida, pode assistir, que é exatamente a mesma coisa. Olha, estou pulando 10 pontos, começando no 11º. Agora eu vou continuar fazendo ponto baixo e aproveitar para esconder a ponta de fio. Vou fazer ponto baixo até que fiquem sobrando somente 10 pontos, né? 10 pontos baixos. Ou seja, só fazer ponto baixo até que chegue na direção do último ponto alto que foi feito na cor verde e vai ficar sobrando os 10 pontos. Aqui, olha. Já estou chegando no final aqui da carreira, olha. E só lembrando que eu preciso deixar 10 pontos, né? 10 pontos baixos, mas dessa vez eu não preciso nem marcar. Basta chegar na direção aqui do último ponto da segunda etapa. Aqui, olha, fazendo ponto baixo. Pode conferir, ficaram sobrando então 10 pontos baixos, eu posso virar e começar a próxima carreira. Deixa eu só relembrar, trazendo aqui o fio para frente, vou virar o trabalho. Vou fazer agora ponto alto. No primeiro ponto, então, busco o fio fazendo um ponto baixo, mais uma corrente para dar a altura do primeiro ponto alto. Repetição do que eu fiz aqui. Lacei o fio na agulha, faço o segundo ponto alto. 2 correntes de espaço, pulo 2 pontos e faço sequência com 2 pontos altos. 1, 2. Já estou finalizando essa etapa, olha, exatamente igual à segunda etapa. Estou fazendo a última carreira com um ponto baixo, né? São 2 pontos baixos aqui no espaço de 2 correntes e ponto baixo em cima de cada um dos pontos altos. Aqui no último ponto alto, olha, eu vou fazer ponto baixo. Vou fazer uma corrente a mais só para travar esse cordão inicial. Vou cortar deixando uma sobra suficiente para esconder ele aqui com a próxima etapa. Vou tirar ele totalmente aqui dessa última corrente e travar. E agora vou começar a próxima etapa, que é exatamente igual a essa aqui, olha. Começar com a próxima cor e vou deixar uma sobra suficiente para fazer o arremate. Vou fazer 10 correntes. Lacei o fio na agulha, vou fazer 10 correntes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Toda vez começa exatamente igual, foi o que eu fiz aqui nessa etapa. Vou virar o trabalho e começar do lado que tem essa ponta de fio aqui, olha. Virando o trabalho, começo do mesmo lado que tem a ponta de fio, porque eu já aproveito para esconder. Então eu dobro ela para esconder e começo fazendo ponto baixo na direção do primeiro ponto baixo, olha. E vou continuar fazendo ponto baixo assim, olha, prendendo o fio inicial, assim já não preciso fazer arremate dessa cor, e vou fazer até o final. Como você já percebeu, eu estou repetindo aqui a terceira etapa, e a etapa anterior eu repeti a segunda etapa, né, olha. Aqui com o azul eu fiz exatamente o que eu fiz com o verde. E agora, com esse tom de âmbar, eu estou fazendo exatamente a mesma coisa que eu fiz com a cor brasa, esse tom de laranja. E eu vou seguir repetindo assim do mesmo jeito. Olha, estou repetindo essa carreira, então a próxima eu faço igual a essa segunda etapa. Se você tiver alguma dúvida de como fazer, clica aqui no vídeo, depois clica aqui embaixo na barra de avanço, que tem escrito clique aqui, que vai abrir os capítulos. Então é só você repetir a segunda e a terceira etapa, segunda, terceira, até atingir a largura que você precisa. Tenho aqui o tapete quase pronto e eu segui repetindo sempre do mesmo jeito, olha, intercalando as carreiras até formar a largura que eu preciso. Ele já fica com essas pontinhas de fio. Desse lado aqui não tem todas as pontas de fio para fazer arremate, né? Temos somente nessa primeira carreira. Eu deixei ela desse lado para utilizar como base para fazer todas as carreiras de ponto alto do mesmo lado. No outro lado aqui do tapete nós temos as pontas de fio, mas é super fácil fazer o arremate e para isso eu vou utilizar uma agulha de tapeceiro. Eu vou ensinar nessa ponta de fio, mas é exatamente igual em todas as outras. E para isso eu vou utilizar aqui então uma agulha de tapeceiro número 14. Então para fazer o arremate eu vou colocar a ponta de fio na agulha e vou costurar
no topo do ponto aqui, olha, pegando de um lado para o outro, assim. Costurar por uns 4, 5 pontos. Independente do tamanho da ponta de fio que você deixou, esconda aí o máximo possível assim no topo dos pontos, né, costurando de um lado para o outro. E quando a agulha sair para o lado do avesso do ponto alto, você vira o trabalho, ou seja, se não tiver do mesmo lado, né, e continua escondendo o restante. Aqui, olha, costurando nos pontos baixos, pegando somente o lado que fica no avesso. É interessante fazer essa costura sempre do mesmo lado, para que todos os arremates fiquem sempre de um lado, né? Apesar de não ter o avesso concreto aqui do trabalho, a gente pode utilizar ele de qualquer lado, mas eu estou utilizando como base de lado direito, o lado que todos os pontos altos estão confeccionados. E eu vou fazer assim, olha, com a outra ponta de fio também. Veja que eu escondi então no topo dos pontos, depois eu costurei um pouco aqui ainda nos pontos baixos e agora vou cortar a sobra, não precisa fazer nó, não precisa amarrar, esse fio não fica soltando. E eu vou fazer assim com todas as outras pontas de fio, só lembrando que, olha, desse lado aqui já fica legal, o tapete já pode ser utilizado desse jeito, mas eu vou fazer o arremate aqui nessas outras pontas de fio e depois vou ensinar para você 2 tipos de acabamento que dá para complementar aqui esse tapete. Fiz o arremate das pontas de fio e tenho aqui, olha, o tapete que pode ser utilizado desse jeito. Ele fica com esse acabamento nas 2 pontas, então você pode utilizar o tapete assim. Ou você pode fazer outros 2 tipos de arremate também, que é o arremate com o tassel, ou fazer esse mesmo tipo de acabamento nessas outras cores. Eu vou mostrar aqui para você, olha, que eu vou fazer esse tipo de arremate também nessas cores. E por isso eu vou fazer aqui nesse azul, mas eu vou fazer exatamente igual em todos eles. Mas eu vou ensinar também como fazer o tassel. E eu vou fazer os pontos baixos pegando aqui em cada um dos pontos desse jeito, olha, na hora de voltar aqui também no pé desses pontos aqui também, olha, no alto dos pontos baixos da primeira carreira. Então vou começar mais ou menos aqui nesse sentido. Vou deixar uma sobra suficiente para fazer o arremate com segurança. Vou posicionar a mão aqui embaixo do trabalho e vou puxar o fio para a parte de cima. Vou introduzir a agulha no próximo ponto, busco o fio lá embaixo, trago ele para a parte de cima. Lá embaixo, olha, ele continua posicionado no meu dedo para trabalhar e por isso eu vou buscando ele e trazendo para a parte de cima. Desse jeito. Vou fazer até chegar na borda. Independente de onde você começar, se é aqui no meio do tapete ou mais na ponta, a forma de fazer é exatamente igual. Veja que eu vou fazer até chegar no último ponto. Olha aqui, no ponto antes da borda, vou fazer ponto baixo. Agora, já fora da borda, vou fazer um ponto baixo também. O próximo ponto eu vou pegar o ponto alto como alça. Então, vou introduzir a agulha nesse espaço do ponto alto, vou buscar o fio e fazer um ponto baixo. Após esse ponto baixo que eu fiz utilizando o ponto alto como alça, eu vou fazer um total de 11 correntes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. E agora eu vou fazer essa parte aqui, olha, voltando então na segunda corrente, faço ponto baixo e vou voltar fazendo ponto baixo em todas as outras. No final, teremos um total de 10 pontos baixos aqui nesse espaço para ficar com o mesmo comprimento dos outros arremates, né, dos outros acabamentos. Chegando aqui, olha, no final do cordão, fazendo ponto baixo, né, fiz 11 correntes, voltei na segunda, então temos aqui um total de 10 pontos baixos. E vou fazer novamente ponto baixo no ponto alto aqui, utilizando ele como alça, ou seja, no mesmo lugar que eu fiz o ponto baixo antes das correntes, eu faço ponto baixo novamente e ele fica, olha, com o mesmo comprimento. E agora eu vou continuar, só que eu vou virar o trabalho. Vou introduzir aqui primeiro no ponto baixo, né, que fica aqui próximo à lateral. E aqui, olha, após virar o trabalho, vou continuar fazendo ponto baixo em todos os pontos, pegando lá no avesso da peça e continuo fazendo até o final. Dessa vez, olha, eu estou pegando no alto dos pontos baixos, assim. E vou seguir assim até chegar na outra ponta do tapete. Esse lado aqui, olha, já fica correto, então, com esse tipo de acabamento. Quando chegar na outra ponta, eu vou fazer do mesmo jeito, mas eu vou fazer até chegar lá para relembrar como fazer lá na outra ponta do tapete.
Já estou chegando na outra ponta do tapete, olha aqui, vou fazer do mesmo jeito, vou fazer até o último ponto. Agora, fora já do trabalho, né, na borda faço um ponto baixo e vou utilizar o último ponto alto como alça. Faço um ponto baixo aqui dentro do ponto alto. Vou fazer as 11 correntes, dessa vez os dois lados do tapete com 11 correntes. Olha, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. E volto na segunda corrente fazendo ponto baixo até chegar novamente aqui, olha, na borda. E agora, novamente, pegando o ponto alto como alça, faço ponto baixo. Vou girar o trabalho e vou voltar até chegar aqui onde eu comecei, né? Eu comecei nessa ponta quase no finalzinho. Então agora eu vou voltar fazendo essa costura até chegar aqui no penúltimo ponto para ensinar para você como fazer o arremate dessa cor também. Já estou chegando aqui, olha, onde eu iniciei a volta, né? Eu comecei aqui quase no final da carreira, então eu vou fazer até chegar no último ponto que está vazio. Aqui eu não vou fazer no ponto que eu comecei, olha, eu vou fazer nesse ponto aqui, no próximo foi onde eu comecei a volta, então faço esse ponto baixo assim, essa costura até esse ponto. Vou cortar aqui deixando uma sobra suficiente para fazer o arremate com segurança e vou fazer o arremate com agulha de tapeceiro. Após cortar, eu vou puxar ele todo para frente do trabalho e agora com agulha de tapeceiro eu vou fazer esse último ponto para ele ficar exatamente igual a todos os outros. Aqui, olha, com o fio na agulha eu vou pegar as duas laçadas que formam o primeiro ponto, pegando na parte de cima do trabalho, passo todo para um lado, depois passo dentro do último ponto baixo, saindo com a agulha no avesso da peça. E assim, olha, esse ponto forma esse último ponto para ficar exatamente igual a todos os outros. No avesso da peça eu tenho também a outra ponta de fio. Aqui eu posso fazer somente um nó, só para fechar esse último espaço e deixar bem firme as duas pontas de fio e esconder elas aqui costurando assim, para baixo, para cima. Não precisa fazer nó, só costurando ele aqui para esconder as pontinhas de fio no avesso da peça nos pontos baixos, como já fizemos com as outras pontas de fio também. Olha, basta costurar escondendo aqui no avesso. Veja que eu vou costurar aqui para um sentido aqui do trabalho, né? Trazendo nessa direção. Costura mais um pouquinho. E para deixar bem firme, antes de cortar a ponta de fio, aqui, olha, costurei aqui mais um pouco, vou devolver ele aqui na agulha de tapeceiro. Se cortar, ele já fica seguro desse jeito, mas para ficar ainda mais seguro, vou pular um ponto ou pegar um ponto atrás aqui, olha, para deixar ele bem travado, e vou voltar no mesmo sentido, costurando mais um pouco antes de cortar. Esse último ponto aqui, pulando um fio, assim ele fica travado aqui também, não tem perigo de soltar e desmanchar essa parte que a gente costurou aqui. Aqui é só cortar a sobra. E vou fazer assim com a outra ponta de fio também. Fiz o arremate então dessa ponta de fio, olha, só lembrando que eu começo a fazer essa costura sempre no lado direito aqui do trabalho, né? No lado direito dos pontos altos, para que essa costura aqui fique do mesmo lado que eu fiz os pontos altos. E ficou exatamente igual nas duas pontas do tapete, e eu vou fazer assim com todas as outras cores. Fiz o acabamento em todos os espaços e tenho aqui o tapete pronto. Olha só como fica agora esse tipo de acabamento, né? Para esse acabamento eu precisei de mais 8 gramas de fio para cada um desses espaços. Mas o meu tapete tem 75 centímetros de comprimento. Vai depender aí do comprimento do seu tapete, né, para calcular a quantidade de fio. Aqui na largura, meu tapete tem 42 centímetros, e se mesmo assim, depois de pronto, quiser continuar aumentando, dá para fazer o aumento aqui na largura, só continuar fazendo mais carreiras, não tem problema, o acabamento não influencia no tapete, ou seja, dá para ir fazendo aí e vendo o resultado, né? Eu espero que você tenha feito o seu, gostado do resultado. Se você fizer, compartilhe nas redes sociais utilizando a hashtag blog do crochê. Eu espero você no próximo vídeo. Um forte abraço!